pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Paula, professora de Ética e Cidadania da Via Cultural. Vocês estão bem? Espero que sim. Bom, nas últimas aulas nós falamos sobre os imigrantes que vieram no final do século XIX, começo do século XX. Falamos também sobre os ex-escravos que, juntamente com os imigrantes e com os migrantes que vieram do Nordeste, ajudaram a formar as favelas nas grandes cidades. Mas a imigração parou? Como será nos dias atuais? Será que ninguém mais vem para o Brasil? Este é o assunto dessa aula. Nós vamos tratar qual é a situação dos imigrantes atualmente e de como a pandemia tem afetado a vida deles, assim como a nossa. O Brasil, que já foi um país onde grande porcentagem da sua população foi composta por imigrantes, hoje em dia essa proporção é baixa. São aproximadamente 700 mil, numa população de mais de 200 milhões. Esses são dados de 2018 e, segundo esse mesmo estudo, são os haitianos, venezuelanos e colombianos que formam as nacionalidades com maior número de imigrantes para o Brasil. Os haitianos conseguem agilizar os pedidos de seus documentos no Brasil, como carteira de trabalho, por exemplo, usando uma brecha na lei, pois não são considerados refugiados pela lei brasileira. Segundo a nossa legislação, o abrigo para refugiados é concedido a quem provar que sofre perseguições por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas em seu país. Não é o caso dos haitianos, mas mesmo assim eles são orientados a procurar a Polícia Federal e pedir o refúgio. É concedido então um visto permanente em caráter humanitário. Já os colombianos e venezuelanos se enquadram no Acordo Brasil-Mercosul, que facilita a burocracia para a regularização de pessoas naturais dos países integrantes e associados ao bloco. Nos últimos anos, temos acompanhado pelos noticiários o enorme problema dos exilados e refugiados em vários países do mundo. No Brasil, o problema não é diferente. Segundo o levantamento do CONER e da Acnur, que é o Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados, há no mundo 25,9 milhões de refugiados, isso segundo dados de agosto de 2019. O Brasil contabilizava, em dezembro de 2018, 11.231 refugiados já reconhecidos. Deste total, 72% são homens e 28% são mulheres. Nesse mesmo mês, haviam mais de 160 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. Dos refugiados já reconhecidos, a maior parte é de sírios, com 36%, seguido dos congoleses, com 15%, angolanos, com 9%, colombianos, com 7%, e venezuelanos, com 3%. No caso dos venezuelanos, eles vêm para o nosso país em busca de uma vida melhor, de estabilidade financeira, de acesso à saúde, à comida e principalmente fugindo da grave crise pela qual atravessa o país. Normalmente, eles entram pela região de Roraima, pelas cidades de Boa Vista e Pacaraima. Segundo as autoridades brasileiras, até janeiro de 2020, 264 mil venezuelanos estavam vivendo no Brasil. Devido a essa intensa onda migratória, o governo federal iniciou em março de 2018 a Operação Acolhida, liderada pelo Exército para controlar o fluxo de imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. O objetivo foi melhorar os abrigos temporários e ajudar com a documentação para que eles pudessem encontrar trabalho em cidades maiores. Postos de triagem dessa operação em Pacaraima e Boa Vista orientam quem cruza a fronteira. Agentes da ONU Imigração prestam atendimento aos imigrantes sobre quais documentos são necessários para pedir o visto, tanto de turista quanto de residente. Enquanto isso, alguns representantes da Acnur informam sobre as circunstâncias para requerer o status de refugiado. Mas as imigrações vêm sempre acompanhadas de alguns problemas. O primeiro deles é a xenofobia. A palavra xenofobia vem do grego e é a junção de duas outras palavras.
a palavra xenos, que significa estrangeiro, e a palavra phobos, que significa medo. Portanto, xenofobia é o medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros. Apesar de sermos reconhecidos pela nossa receptividade, os casos de xenofobia no Brasil têm aumentado, especialmente contra aquelas pessoas que vêm de países subdesenvolvidos. Algumas pessoas acreditam que os estrangeiros podem trazer doenças, podem roubar os empregos dos brasileiros ou podem ameaçar a nossa identidade cultural. O segundo problema são as condições precárias. Muitos dos estrangeiros no Brasil sofrem com as precárias condições de vida, sobretudo no momento em que chegam, quando ainda não dispõem de emprego, moradia, comida e dinheiro, além de sequer conhecerem o idioma português. Não são poucos os casos de trabalhos análogos à escravidão, sobretudo com imigrantes haitianos na região norte. Outro problema grave é o aumento do tráfico de pessoas. Com o aumento do número de imigrantes ilegais, aumenta também o número do tráfico de pessoas. Atualmente, os principais esforços do governo brasileiro são de investigar e punir a prática desses grupos. Na verdade, os imigrantes contribuem economicamente, politicamente e culturalmente para o nosso país. Com o aparecimento do coronavírus e a pandemia, todos nós brasileiros fomos afetados. Porém, os refugiados e os imigrantes foram afetados de maneira diferente, por não estarem no seu país de origem. Muitos deles também passam pela incerteza de saber se eles podem se beneficiar dos programas de auxílio do governo nessa época de pandemia. Na verdade, eles têm sim direito ao acesso ao auxílio emergencial, mas muitos deles não sabem disso. Além disso, eles têm medo dos problemas da xenofobia se agravarem ainda mais nesses momentos de crise econômica e crise na saúde pública. Alguns deles têm medo até de buscar ajuda num posto de saúde, por exemplo, caso eles fiquem doentes, ou então de buscar um auxílio emergencial, como cestas básicas, por exemplo, com medo de serem segregados e discriminados. Outra situação que afeta os imigrantes e refugiados é o acesso à documentação. Todos os processos migratórios foram parados e também as fronteiras estão fechadas. Isso traz muita incerteza para esses imigrantes e refugiados, que não sabem se poderão permanecer no país ou se suas famílias conseguirão entrar no Brasil. É importante que o nosso governo reconheça esses desafios extras que passam os refugiados aqui no nosso país. Além de todos os problemas que nós brasileiros já estamos passando, eles ainda estão passando uma situação de mais vulnerabilidade nessa grave crise que assolou o mundo. Meninos e meninas, acabou a nossa aula por hoje. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima semana.